Eu sou a Bia Freseiro e eu tive câncer de mama, fui diagnosticada com câncer de mama gestacional, ou seja, descobri durante o pré-natal, em 2017, aos 31 anos. Eu cresci com o fantasma do câncer de mama na minha família, porque a minha avó materna, né, a mãe da minha mãe, ela teve câncer de mama aos 36 anos e faleceu aos 39 anos dessa doença. E assim como ela, as irmãs dela, as primas, tias dela também tiveram câncer de mama. Então é uma doença que já assombra a minha família, né, desde sempre. E eu cresci com esse medo, na verdade. Então, desde os meus 20 e poucos anos, eu já fazia ecografia das mamas como forma de prevenção. Em junho de 2017, eu tinha um bebê de 8 meses, o Daniel, e eu engravidei novamente. E quando eu engravidei novamente, quando eu estava com 2 meses de gestação, o Daniel parou de mamar. Ele ainda amamentava e ele largou meu peito e parou de mamar. Quando ele parou de mamar, eu fui apalpar, né? Durante o banho, eu fui apalpar meu peito, esvaziar o peito para não ficar leite empedrado, para não dar mastite. Nisso, eu encontrei 2 bolinhas na mama direita, bem próximas ao mamilo. No dia seguinte, eu já fiz um exame, né? No mesmo momento que eu encontrei as bolinhas, eu saí do banho, já mandei uma mensagem pro meu obstetra. Ele falou que era para eu fazer um exame já no dia seguinte, justamente já por causa de todo o histórico da minha família. No dia seguinte, eu já fiz um exame, uma outra ultrassonografia das mamas, e eu fui já diagnosticada com BIRADS 4C. BIRADS é uma terminologia para os nódulos encontrados nas mamas. E o termo 4C significa que ele era provavelmente maligno, ou seja, teria que fazer uma biópsia. Na mesma semana, eu fiz a biópsia e 10 dias depois já saiu o resultado, que eu estava com carcinoma ductal infiltrante, ou seja, câncer de mama. Eu, desde sempre, eu fui muito clara com meu filho mais velho, eu tinha um filho mais velho, já de 10 anos na época, e a parte mais difícil foi contar para minha mãe, porque ela já tinha perdido a mãe dela, né, por câncer de mama, e agora a filha mais nova dela estava com a mesma doença. Mas eu sempre fui muito otimista com relação ao tratamento e tudo, então, né, eu contei para minha mãe, para meu marido e tudo mais. Quando eu descobri que eu estava com câncer, um mastologista falou que eu deveria abortar. Eu já tinha 2 meninos, eu estava grávida da Luísa, uma menininha, mas o mastologista falou que era para eu abortar, porque os hormônios da gestação estavam alimentando o tumor, né? Porque uma gestação tem muito hormônio. Ainda mais no começo, no primeiro trimestre. Eu estava grávida de 2 meses, era uma bomba de hormônios. E o tumor que eu tinha, ele era hormonal, ou seja, os hormônios alimentavam ele. E o médico falou que se eu não tirasse o bebê, eu ia ter metástase, que é quando o tumor se espalha pelo corpo. Ele falou que um dos 3 casos que o aborto é permitido no Brasil é justamente quando a gestação põe em risco a vida da mãe. E aquela gestação estava colocando a minha vida em risco. Mas eu neguei o aborto. Eu resolvi lutar por mim e pela minha filha. E eu fiz o tratamento, uma grande parte do tratamento eu fiz grávida. Nós esperamos passar o primeiro trimestre. E quando eu estava mais ou menos com 16 semanas de gestação, eu fiz a mastectomia, que é a cirurgia de retirada da mama, né? Que foi logo o primeiro protocolo que eu fiz. Eu não fiz nada antes eu só descansei, cuidei dos meus filhos, viajei para reunir forças para a batalha que eu enfrentaria. Então, em agosto de 2017, eu fiz a cirurgia de mastectomia radical, ou seja, eu tirei completamente a mama direita, não fiz a reconstrução, geralmente eles já fazem reconstrução, eu não fiz, porque como eu estava grávida, eles queriam que eu ficasse o menos tempo possível
na, na anestesia geral. Então foi uma cirurgia rápida, eles tiraram tudo e foi tudo bem. O pós-operatório foi assim, bem dolorido, porque como eu tava grávida, eu não podia tomar antibiótico, nem anti-inflamatório, não podia tomar remédios muito fortes. Então, praticamente não tomei remédio no pós-operatório, né? Eu sentia muita dor, mas em momento nenhum eu me arrependi da decisão de não abortar. Em momento nenhum eu desmoronei, porque eu sabia que eu não ia sentir dor para sempre. Eu sabia que ia ser um período de dor, mas que ia passar. Então, um mês depois da cirurgia, eu comecei as quimioterapias. Comecei pelo protocolo de quimioterapias vermelhas. Então, eu fiz 4 quimioterapias vermelhas, né? Vermelha por causa da cor dela. Ela é um pouco mais agressiva. E eu fazia uma quimioterapia, uma sessão de quimioterapia a cada 21 dias. Então, eu fazia a quimioterapia, dava uma pausa de 3 semanas e fazia outra quimioterapia. E eu fiz isso durante 4 vezes, né? Enquanto eu estava grávida. Eu comecei o protocolo das quimioterapias em setembro e terminei o protocolo das quimioterapias em novembro, 2 meses antes da Luísa nascer. Quando eu fiz a cirurgia para a retirada da mama, eu estava muito tranquila. Eu não estava. Muitas mulheres não conseguem se olhar no espelho, não deixam o companheiro se olhar no espelho. E cada uma lida de uma forma, né, com a perda da mama. Mas eu estava muito tranquila, eu só queria tirar o câncer de dentro de mim. Então, assim que eu saí do centro cirúrgico, assim que eu cheguei em casa, eu já tirei o curativo, já fui correndo no espelho para ver como eu tinha ficado grávida e sem mama, para ver como tinha ficado cicatriz, né, se tinha ficado muita marca. E para mim foi muito tranquilo, assim, esse processo da perda da mama, até mesmo porque eu sabia que futuramente eu ia fazer a reconstrução. Então, mais uma vez, eu sabia que eu ia ficar sem mama, mas que era temporário. Por isso não me abalou, não me afetou, eu não deixei que isso me afetasse muito. Até mesmo porque me afetando ou não me afetando, eu ia ter que tirar a mama. Então, não tinha escolha, né? E eu sempre focava na vida. Eu sempre focava pro lado que eu estava viva, que eu estava gestando um bebê, que tinha uma vidinha se desenvolvendo na minha barriga. Então, eu perdi uma mama, mas eu ganhei um bebezinho na minha barriga que estava se mexendo. E ela começou a se mexer bem 10 dias depois da cirurgia, então eu tinha um motivo de imensa alegria, que eu sentia a Luísa se mexer na minha barriga. Em momento nenhum eu fiquei triste, assim, por ter perdido a mama. Isso para mim foi muito tranquilo. Eu não tive nem acompanhamento psicológico, nada, porque eu realmente consegui lidar isso de uma forma tranquila. E eu sabia que era temporário, eu sabia que ia passar, eu sabia que um dia eu ia poder reconstruir, ia ficar com uma mama mais bonita ainda, né? Então eu levava tudo na esportiva, eu levava tudo na brincadeira sempre. Quando o médico me informou que eu ia ter que fazer uma cirurgia de mastectomia, que eu ia ficar sem mama, eu dei risada. Daí meu marido, hoje é meu ex-marido, mas na época meu marido falou, eu acho que você não entendeu o que ele falou. Daí eu falei, eu acho que quem não entendeu foi você. Quem vai ficar com uma esposa monoteta é você, não sou eu. Por mim tá tranquilo. E dei risada e sempre fazendo muita piada, porque foi a forma que eu resolvi lidar com o câncer, né? Eu não escolhi ter câncer, mas eu escolhi que seria leve. Já que eu teria que passar por isso, então seria leve, que para mim seria a forma mais fácil de. Em novembro eu terminei as quimioterapias vermelhas, né? Fiquei careca, raspei o cabelo. Também não fui chorando, não fui triste, porque eu ia ter que raspar o cabelo. Chorando ou sorrindo eu ia ficar careca, então não adiantava ficar chorando. Não ia mudar nada, né? Se eu chorasse, os cabelos ficassem na minha cabeça, eu chorava. Ia chorar bastante. Mas chorando ou sorrindo, eu ia ficar careca. Então eu resolvi sorrir. Que daí, pelo menos, assim, eu ficava feliz naquele dia. E, de fato, foi um momento leve, descontraído. Fiquei careca mesmo. Não tinha que fazer esse respeito. Eu sabia que mais uma vez seria temporário, que depois de um tempo eu teria meus cabelos de volta, então não adiantava, né? Não adiantava ficar triste, porque eu tinha que passar por aquilo. Daí nós demos uma pausa de 2 meses, eu descansei nesses 2 meses e a Louise nasceu
dia 24 de janeiro de 2018, às 3h40 da madrugada, pesando quase 4 quilos e de parto normal. Os médicos não sabiam se ela ia ter restrição de crescimento por causa das quimioterapias, mas as quimioterapias não afetaram ela em nada. Ela nasceu saudável, ela nasceu perfeita, ela nasceu super gordinha. E eu amamentei ela com um peito só. Eu só tinha o peito esquerdo, eu amamentei ela com o peito esquerdo durante 25 dias. Eu consegui negociar com os meus médicos esse tempo, né, para poder curtir minha filha um pouco antes de retornar para o tratamento. E foi, assim, um momento mágico, foi um momento muito gostoso da minha vida, foi um momento de alívio, assim, a hora que eu peguei a Luísa no colo, a hora que eu vi que ela estava bem, que ela estava viva, que ela não tinha sido afetada. Nossa, foi um momento do maior alívio da minha vida. Foi um momento muito, muito, muito feliz. Conseguir amamentar ela também foi um momento muito, muito feliz, né? Mesmo que com o peito só, mesmo que só por 25 dias, pelo menos eu pude sentir, pude nutrir a minha filha e foi muito mágico, assim. Depois que ela nasceu, né, em fevereiro, eu retornei o tratamento e daí eu fiz mais 12 sessões de quimioterapia branca com o uso de uma droga chamada Taxol. Então eu fazia toda semana quimioterapia. Tinha semanas que eu não conseguia fazer porque minha imunidade estava muito baixa. E assim como a quimioterapia vermelha foi também um protocolo tranquilo, eu não tive enjoos, náuseas, não cheguei a vomitar nenhuma vez. A única coisa é que durante a quimioterapia branca eu tinha bastante dor no corpo e muito cansaço. E também o Daniel estava com 1 aninho, eu estava no puerpério da Luísa, então eu tinha um bebê recém-nascido e eu estava fazendo uma quimioterapia semanal. Então foi bem cansativo, assim, mas mais uma vez eu sabia que ia passar. Eu sabia que eu não ia ficar naquele processo de bebê, um bebê recém-nascido, um filhinho de 1 ano e uma quimioterapia pro resto da minha vida. Então eu reuni minhas forças, eu sabia que estava na reta final do tratamento. Eu terminei as quimioterapias dia 2 de julho de 2018. 2 meses depois, eu fiz mais uma cirurgia, fiz a segunda cirurgia, que foi para retirar a mama esquerda. Eu retirei a mama esquerda por prevenção, porque eu tenho uma mutação genética chamada BRCA2, onde desenvolve câncer, né? Que foi uma mutação que eu herdei da minha mãe e minha mãe herdou da minha avó. Uma curiosidade é que apenas 5 a 10% dos casos de câncer são genéticos. Então as pessoas acham que é mais comum você herdar, mas não é. O mais comum é que você mesmo desenvolva os tumores. Nessa cirurgia que eu fiz em setembro de 2018, quando eu retirei a mama esquerda, eu já fiz a reconstrução da mama direita. Então foi uma cirurgia bem complexa, bem grande. Eu saí com 2 drenos, um de cada lado, e levei mais de 200 pontos. Eu fiz a reconstrução da mama direita com retalho da grande dorsal. Ou seja, eu tirei um pedaço das minhas costas para passar para frente e colocar o silicone debaixo do músculo das costas. Mas também, né, eu senti bastante dor no pós-operatório, mas eu também sabia que ia passar. E ano passado eu fiz mais 3 cirurgias em 2019, 2 para correção das mamas, né, para elas ficarem mais parecidas. E a última cirurgia que eu fiz foi em novembro do ano passado. Eu tirei o útero e os ovários, tirei completamente o útero e os ovários para evitar que eu tenha câncer nesses órgãos. Então eu entrei na menopausa precoce. Hoje eu tomo um remédio para os ossos, a cada 6 meses eu faço injeção de um remédio para fortalecer os ossos, porque como eu já estou na menopausa, a perda do cálcio é muito grande. Então eu tomo esse remédio para fortalecer os ossos a cada 6 meses e eu tomo toda manhã um antineoplásico, um bloqueador hormonal, porque como o tumor que eu tive era formado por hormônios, eu não posso ter hormônio no meu corpo. Então eu tomo toda manhã um remédio para não ter hormônios femininos no meu corpo. Esse remédio me deixa cansada, né? Me deixa bem cansada, me deixa com dores. Mas eu já aprendi a conviver com isso. E hoje em dia, especificamente por causa da pandemia, né? Eu tô em casa com as crianças, né? Tento levar uma vida mais tranquila, porque pro câncer não voltar, eu não posso ficar me estressando. Eu tenho que ter alimentação saudável e uma rotina de exercícios. Então é isso que eu procuro fazer.
O meu médico fala que tão importante quanto tomar o antineoplásico é ter uma vida tranquila, uma vida saudável e feliz. Então é o que eu procuro. Claro, hoje o Daniel tá com 4 anos, a Luísa tá com 2 anos e meio e o Matheus, meu mais velho, tem 14 anos quase. Não é uma rotina fácil, não é fácil ficar em casa o dia inteiro com os três. Mas, mais uma vez, eu sei que é temporário, eu sei que logo a pandemia acaba, eles vão voltar para a escola, então eu não vou ficar nessa rotina maluca com os filhos para sempre em casa. Então eu tento não me estressar muito, eu tento aproveitar mais os meus filhos. Durante a pandemia eu me separei, eu pedi o divórcio pro meu marido, então eu tô sozinha com as crianças. Mas hoje, assim, a minha vida tá muito melhor do que era antes de eu ter câncer. Hoje eu aprendi a valorizar cada momento da minha vida. Hoje eu aprendi a valorizar as pequenas coisas, sabe? Hoje eu não reclamo mais da vida, não reclamo mais quando meu cabelo tá feio, ou tá assim, ou tá assado, porque eu lembro que um dia eu não tive cabelo. Então, pra mim hoje tá tudo bom, tá tudo feliz, tá tudo tranquilo. Hoje eu sou uma mulher feliz. E eu acho que assim, a gente não deveria esperar passar por um câncer para ver a finitude da vida. Para ver que a qualquer momento a gente pode não estar mais aqui e que a gente perdeu nossos últimos momentos gastando energia com besteira, gastando energia com brigas desnecessárias. Eu acho que todo mundo deveria viver como se tivesse passado por um câncer, mas sem ter câncer, por favor. E, gente, se cuidem, façam os exames. Eu só tô aqui hoje para contar minha história porque eu levei a sério quando encontrei a bolinha, eu já procurei o médico. Se eu tivesse ficado com medo, se eu tivesse achado que era besteira, eu não estaria aqui hoje contando isso para vocês. Câncer de mama tem cura, e a cura é o diagnóstico precoce.